Dentro do universo de possibilidades, é possível até uma jogada interessante que ele poderia fazer, porque o Lula ele é capaz de qualquer coisa, inclusive, como ontem nós falamos aqui, dizer que o Lulinha não é filho dele e chegar ao ponto de dizer que é filho do Bolsonaro. É possível ele fazer qualquer coisa. Pode. Qual é a probabilidade de que isso aconteça? E aí que para mim eu acho interessante. Dependendo do caos que ele esteja vendo diante dos seus pés, ele pode simplesmente dizer, eu vou apoiar uma PEC da anistia, mas só que isso atrasaria mais ainda. Por quê? Porque eles teriam que jogar fora a lei da dosimetria, teriam que jogar fora tudo que foi feito para começar do zero, ou seja, seria um atraso muito maior. Eu, particularmente, sou a favor da anistia. Eu acho que a dosimetria é uma aberração que foi colocada ali para fazer algo que seria o óbvio. A anistia é que deveria ser, não precisa nem dizer que tinha ampla, geral e restrita. Anistia é anistia, ponto final. Tá? É um fato que pode ser colocado sim dentro da jogada política. Mas o interessante do que aconteceu é tudo regimental. Está no regimento. O presidente pode fazer isso. Eu trabalhei com o presidente de comissão e regimentalmente a primeira coisa que um presidente faz, ele senta com a sua equipe e diz: qual é a estratégia que nós vamos utilizar dentro das audiências que vão acontecer e das votações. Isso é tudo estratégico. Se for regimental, não tem o que reclamar. O que eles podem alegar é que houve uma tentativa de contagem de voto inadequada. É isso que eles vão tentar alegar, que é regimental também. E a gente não pode esperar grande coisa do Alcolumbre. Certamente o Alcolumbre vai ficar, mais uma vez, do lado errado da história e provavelmente ele vai dizer, vamos anular e começar tudo de novo. Se estiver dentro do regimento, fará. Mas certamente duas coisas já são significativas para nós. Primeiro, sim, há um grupo que não quer que o Lulinha cante, não quer que o Lulinha seja investigado, não quer que chegue no colo do Lula. Por quê? Como o Caivano falou, vai cair a segunda metade da República. Eu, particularmente, adoraria que caísse a República inteira e nós colocássemos uma forma de governo de verdade, colocássemos uma monarquia. Está passando já o anúncio. O que vai acontecer é que, de repente, cai o segundo lado, que é um lado tão podre quanto o outro. Mas aí que está o detalhe. Se chegar para o Lula está perdido. E o Lulinha é um tópico para chegar no Lula. O Lulinha não é a peça mais importante, não. A peça importante disso tudo aí é o Lula. E aí ficamos numa outra situação. Esse deputado que agrediu o Luiz Lima. Pô, o Luiz Lima é um baita de um cara. Baita de um deputado. É um cara sério. Ele teve sorte, hein? Porque o Luiz Lima é atleta. Se ele não tivesse aquele bando de indivíduos que ficam em volta dele, não, deixa disso. Ele é tipo aquele cachorro que late diante de vários cachorros porque sabe que tá uma grade. Se você abrir a grade, ele se cala. Verdade. Ele ia tomar um pau do Luiz Lima, porque aí o Luiz Lima poderia alegar o seguinte: foi legítima defesa. E não adianta, esse cara já botou nas redes sociais dele dizendo, não, eu não tive intenção. Eu não tive intenção. Na realidade, eu fui ali apenas no afogo. Não. Ele foi para agredir e ele agrediu o Luiz Lima. Ele agrediu sim. E ali, isso é para decoro. Também está no regimento. Da mesma forma que eles não foram conversar com o Carlos Viana, não. O que consta é que eles foram para quebrar o Carlos Viana na pancada. E não foi ele sozinho, foram vários. Ou seja, é típico daquilo que faz a esquerda. A esquerda, quando perde, ela não admite a derrota e ela usa de todos os argumentos, incluindo, fora dos argumentos, a violência física. Sendo a violência física prioridade para eles, não é um argumento. Porque eles sabem que se eles forem para o argumento, eles perdem todas, porque são incoerentes, contraditórios e inconsequentes. Logo, eles vão perder os argumentos. Por isso, eles precisam ir para a violência. E, nesse caso, tem que ter ação por quebra de decoro parlamentar. Não apenas para esse deputado, para todos os deputados do PT. E tem, se voltar à questão de uma nova votação, porque a gente, do Alcolumbre, a gente espera qualquer coisa. A sociedade inteira vai acompanhar. Foi o sinal que vocês deram para nós. Todos vão acompanhar e dificilmente perde. E se perder, aí haverá fraude. Certamente vocês não vão usar o regimento, mas vão atrapalhar a aplicação do regimento na sua íntegra. Certamente é o que acontecerá. Mas que bom, quero que o Lulinha cante. Porque o André Mendonça, ele está atuando de uma maneira muito estratégica e muito séria. Qual é o problema que nós temos, nós que caminhamos de acordo com os valores e com a moral, com a dignidade? A gente sempre tenta seguir as regras, não é tenta, a gente segue as regras. Por quê? Porque cria o exemplo que é necessário. Sim. Aí vem as duas questões.
o que me parece, o André Mendonça é suficientemente inteligente para respeitar tudo aquilo que foi apresentado e está esperando o momento certo para atuar naquilo que, se nós tivéssemos uma guerra, se chama centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? O ponto que desestrutura todo o combate e se torna favorável para nós. Isso daí não é o centro de gravidade. Ele está esperando para bater na hora certa. E ele está agindo, como ele é evangélico e ele é muito religioso, ele sabe que ele é Josué na cova dos leões. Ele está cercado de leões que vão querer destruí-lo de todas as formas. Então ele vai agir corretamente dentro da lei e vai esperar o momento correto para atuar no centro de gravidade. Ele é brilhante, por isso é só ter paciência. É interessante, olha que coisa bem curiosa. Ela é uma juíza do trabalho. Por mais que ela esteja ali atuando como uma sindicalista, uma advogada sindicalista, mostra que ela não tem a menor noção do que acontece na realidade do trabalhador brasileiro. Claro. É assustador, porque ela veio defender certos direitos e certas prerrogativas. Ok. Eu me lembrei, quando ela estava falando, né, de uma frase, e quando estávamos todos aqui falando, de uma frase do Charcot. O Charcot foi um psiquiatra que, quando o Freud foi apresentar a sua teoria psicanalítica, eu gosto da teoria psicanalítica do Freud, ele simplesmente falou uma frase que eu achei maravilhosa, apesar de eu discordar do Charcot. Ele dizia, há coisas aqui que são novas e há coisas aqui que são certas. O problema é que as certas não são novas e as novas não são certas. Ora, quando a gente pega e dá uma olhada no que ela falou, quais são as coisas que são certas, mas que não são novas? Simples, ela dizer que os juízes de primeira instância têm uma desproporção gigantesca em relação àqueles que são os lordes do judiciário brasileiro. Mas não é disso que se trata. O que se trata é você ter justiça ao ponto de entender que é até interessante que você vá dar um aumento para determinadas categorias pela responsabilidade que ele tem. Mas é algo que não se aplica no caso da nossa magistratura, porque por mais que eles tenham o aumento da responsabilidade, não é dado a eles a responsabilização, o que revolta tanto a sociedade brasileira, quando vem indivíduos que ganham muito, claro, e não são responsabilizados por nenhum dos erros que eles cometem. Ah, não, mas espera aí, em última instância, os juízes não erram, não se questiona, se recorre. Isso é conversa fiada. Erram sim, mas tudo bem. Aí vem o dado dos penduricalhos. Isso não é certo. Não. Por qual razão? Não venham dizer que seja necessário determinadas prerrogativas por causa das responsabilidades que eles têm. Os médicos, não sei se foi um sindicato, foi um conselho regional, que disse, olha que coisa curiosa, eles estão reivindicando uma série de coisas, trabalham 3 dias por semana, não é apenas isso, mas eles têm uma responsabilidade que não se equipara à nossa, por exemplo, porque nós temos a responsabilidade sobre a vida e a morte das pessoas, e mais do que isso, sobre a esperança das pessoas. Eu vi um conselho de Medicina tendo falado isso, revoltado com a declaração dela. O que procede também. A grande questão que fica é, talvez ela esteja querendo bater no STF, mas independentemente disso, os pontos que são essenciais, que deveriam ser tratados acabou a porcaria do penduricalho. São 2 exigências, 3 na realidade. A primeira delas, que eles recebam aquilo que é digno. Um juiz de primeira instância, realmente o que ele recebe é desproporcional perto do que recebem os juízes mais acima, em especial o ministro do Supremo Tribunal Federal, somando todos os penduricalhos. Mas isso deveria estar explícito como um salário, aquilo que é meritório para eles, e eles deveriam ser responsabilizados adequadamente. E acabou com os penduricalhos. Ah, mas é que tem hora extra. Mas todo mundo tem hora extra, meu amigo. Todos nós trabalhamos em excesso, e nós temos que pagar seguro-saúde, temos que pagar a condução, temos que pagar tudo do nosso bolso, que está explícito no nosso salário. Então não adianta vir pedir ajuda para fazer um trabalho que a nossa responsabilidade é muito grande. Então está na hora de começar a botar juiz na cadeia, quando comete erros ou quando comete crimes. Acabou com essa palhaçada de mandar para casa continuar recebendo o seu salário apenas porque ele é aposentado, porque ele cometeu um erro. Se cometer um erro, tem que pagar na cadeia. É isso que tem que acontecer. Se eles acham que eles estão tantas responsabilidades, e eu acredito que tem, mas isso deve estar explícito no salário. Primeira coisa, e não aumenta nada com nenhum penduricário. Depois, transparência.
E terceiro, que é o mais essencial, está na hora de nós mudarmos esse tipo de relação do judiciário com a sociedade brasileira, até mesmo para que a gente possa respeitar adequadamente os nossos juízes, que são pessoas sérias. O problema todo é que eles são sufocados por causa dos erros daqueles que estão em instâncias superiores. Aí é que está o grande problema. Isso é que se deseja para a sociedade brasileira e dizer, advogada, juíza, não sei como que eu devo me referir a ela, desembargadora, a senhora está certa em reconhecer que o juiz de primeira instância ganha desproporcionalmente inadequado em relação aos magistrados mais acima. Mas a senhora está absolutamente errada em querer exigir coisas que não são dadas para os demais trabalhadores da sociedade brasileira. Dentre eles, nós que estamos aqui, que pagamos tudo aquilo que é necessário para a gente continuar trabalhando. Vocês estão querendo o quê? Com todo respeito. Está na hora da senhora ter um pouquinho de vergonha, que reforça muito bem o que você está falando. Uma amiga minha tinha uma empreiteira e ela construía prédios residenciais. Era assustador a quantidade de porcarias que chegavam para ela, em especial da fiscalização. Qual foi o erro que ela cometeu? Na primeira fiscalização chegou, ela disse, o negócio é o seguinte, aqui eu não pago nada, vocês vão fiscalizar e vão identificar aquilo que está certo ou errado. Tudo era certo. Aparecia um trabalhador e alegava alguma coisa errada. Não, um funcionário, porque trabalhador somos todos nós. Aí ela chegava na justiça, já chegava ali, como o Caivano falou, ela já chegava derrotada. Independentemente dos fatos, esse que é o grande problema, é essa negociata que faz, seja por questão de justiça social, não tem justiça social quando tem mentira, e quando se deseja explorar alguém, destruir o trabalho de alguém, no caso do empresário. E aí, você já chega derrotado, é apenas uma negociata. Uma negociata tem que refazer tudo, concordo plenamente com o Caivano, isso tem que ser revisto. Faz parte das reformas que nós precisamos fazer no Brasil. Talvez essa seja a razão pela qual ninguém quer o Bolsonaro de volta, ou qualquer ideia que a direita entre, ou que os conservadores assumam o poder. Porque o conservador quer resolver isso, ao contrário do que eles dizem. Eu tive a oportunidade de entrevistar o senador Girão em outras situações e conhecê-lo pessoalmente, ser recebido por ele no Senado. E eu vou te dizer o seguinte, o que o senador falou tem um peso duplicado, porque ao conversar com as pessoas no Senado, seja com autoridades, seja com assessores, todos falam o seguinte, o Girão é respeitado aqui por todo mundo. Aquilo que ele fala, as pessoas podem não gostar, podem não concordar, mas as pessoas ouvem e tentam pelo menos responder. A elegância dele foi gigantesca. Muito. Ao ponto de, olha que coisa interessantíssima, ele se referiu ao Alcolumbre dizendo, o senhor é uma pessoa de fino trato, uma pessoa de elegância, trata bem todos aqui. Que bom que ele falou dessa maneira, porque ele foi exatamente nos erros que o Alcolumbre comete. Porque ele poderia ter dito, no entanto, eu nunca ouvi falar de um estelionatário que não se apresenta elegantemente e muito bem vestido. Mas ele jamais falaria isso e eu jamais apontaria isso para o Alcolumbre. Claro. Tá? Mas ele poderia ter falado dessa forma. E ele foi na essência daquilo que o Alcolumbre está fazendo. O Alcolumbre está retardando as tomadas de decisão, está engavetando tudo aquilo que é significativo para que a República se organize. Ele praticamente disse, quando os historiadores forem escrever sobre a República Brasileira neste momento, o senhor será citado como uma das peças que destruiu a nossa sociedade. Ele praticamente falou ali. E o Alcolumbre ficou com aquela cara, não está me impactando. Estava sim. Porque se você olhar por dentro, o olhar do Alcolumbre é de alguém que internamente estava pensando, como é que eu tento demonstrar que eu não estou fazendo isso? Porque não tem como, o senhor está fazendo. E o que o senhor está fazendo beira a ilegalidade. Estou falando beira porque eu não posso dizer que é ilegalidade, o senhor vai querer exigir que eu prove. Beira a ilegalidade. Parabéns ao senador Girão. E ele é um dos caras mais respeitados que tem no Senado. Gostaria de vê-lo continuando como senador. Eu vou te falar do fundo do coração. Vou pegar a reboque, o gancho do que o Caivano falou. Da PGR a gente não espera nada. Não é dos procuradores, não é disso. Não é do Ministério Público. No Ministério Público a gente espera coisas sérias. O que nós não esperamos coisa séria é vindo daqueles que comandam o Ministério Público. Vindo ainda mais do Goni. Não se espera muita coisa. Até mesmo a imagem do Barão de Itararé é uma imagem muito curiosa. O Barão de Itararé ele nunca foi barão. É um título que ele se atribuiu.
E por que Itararé? Porque Itararé é onde as tropas de São Paulo se encontrariam, as tropas do governo federal se encontrariam com as tropas revolucionárias e haveria a grande batalha da história do Brasil. Chegaram lá, fecharam o acordo e foram embora. É a própria verdade do que nós acontecemos. E o que pode estar acontecendo, o que pode estar sendo expressado. O Barão Itararé é um não barão, ele se atribuiu. E porque Itararé é aquela coisa que a gente espera e nunca vai acontecer. Por isso que ele deu ele fez essa piada consigo próprio. É o que a gente está vendo aí. É a própria situação de Itararé. Por exemplo, aí reivindicaram ao PGR que tome uma decisão. Ele não vai tomar decisão nenhuma, porque nada se espera deles. Mas, simbolicamente, é maravilhoso o que a oposição fez. Claro. Até mesmo que a oposição, ela aprendeu alguma coisa com a esquerda. O que a esquerda faz? Só atrapalha o andamento. O que a oposição está fazendo? Eu não vou atrapalhar, mas eu vou usar das minhas prerrogativas para trazer os símbolos necessários para o debate político e para esclarecer a sociedade brasileira, ainda mais se nós vamos ter uma eleição. Independentemente do que este senhor, e eu queria falar um outro termo para ele, vá fazer, é irrelevante, porque simbolicamente nós estamos listando todos os erros que essa gente fez. E isso a sociedade vai ter acesso. E ela vai ver, realmente, está tudo contaminado e nós não podemos mais dar continuidade a esse governo, com essa gente e com esses indivíduos ocupando, seja o Ministério Público, seja o STF. Isso é simbólico e é fantástico. E a questão é identificar qual é a estratégia que está sendo adotada. De repente, eles querem mostrar que todo o governo Lula não presta. Mas isso traz o efeito necessário para gerar no eleitor aquilo que é preciso, ou seja, o eleitor tem consciência dos erros, que não é apenas o erro de um ou outro, é o erro da totalidade. O governo inteiro está comprometido, o governo inteiro não presta e o governo está sendo comandado por alguém que prefere esses indivíduos para fazer coisas erradas. Quando foi citado, olha coisa interessante, quando foi citado, o Caivano foi muito preciso quando ele disse assim, é o trabalhador que está sendo roubado, são os trabalhadores. Eu vou terminar com uma brincadeira, mas é uma brincadeira triste, porque talvez eu entenda a ideia de partido dos trabalhadores, ou seja, pegar o trabalhador e parti-lo de todas as formas possíveis até não sobrar mais nada. É isso que eles fazem, talvez por isso, porque eles estão explorando aqueles que eles dizem que representam. Então, o Partido dos Trabalhadores deve significar isso, é usar a marreta e usar a faca para cortar os trabalhadores até não sobrar nada deles. Essa é a lógica. Aí vem a oposição. A oposição está fazendo o trabalho dela. E isso, independentemente da mensagem que estão querendo dar, a questão é, essa mensagem está bem coordenada num planejamento estratégico da oposição? É isso que eu exijo. Eles têm que ter um planejamento estratégico. Um objetivo final, os passos que devem ser dados e quais são os procedimentos táticos. Isso é que tem que ficar claro para nós e chegar na sociedade brasileira. Eu vou ser muito rápido. Eu tenho quase certeza, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que isso é malandragem do Pablo Marçal. Ele deve ter negociado e ter falado assim, coloca alguma coisa que chame a atenção do povo, porque ele entende de redes sociais como poucos. E uma das frases dele é assim, não interessa se vai falar bem ou mal, o interessa é o que eu posso capitalizar em cima disso. Claro. Ele estava esquecido. Quem falava do Pablo Marçal? Ele, tenho certeza que ele deve ter falado, coloca aí casa de prostituição. Eu posso estar enganado. E nessa, ele dizia, agora ele volta para a mídia. E começa todo mundo a comentar dele. Eu tenho certeza, posso estar enganado, de que isso é jogada dele.